Então agora, agradeço mais uma vez aos convidados presentes aqui no auditório do SENGE Paraná, aos internautas que nos assistem aí de qualquer lugar do mundo, nos seus computadores, nos seus celulares, e em nome do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, nosso parceiro nessas entrevistas, agradeço a presença do candidato a prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, da coligação Curitiba Quer Mais, dos partidos PDT, PV e PT, que aceitou nosso convite para apresentar propostas para temas relevantes à engenharia em Curitiba. Esta é a última entrevista que realizamos com os candidatos a prefeito de Curitiba. Nosso objetivo é ouvir as propostas dos candidatos e colaborar com esse momento pensando a cidade sob o ponto de vista da engenharia. Lembro a todos que, ao final da entrevista, um representante das entidades ligadas ao CREA Paraná fará a entrega dos estudos básicos de desenvolvimento municipal de Curitiba, trabalho realizado pelas entidades de classe que compõem a regional do CREA Paraná. Ressaltamos que todos os candidatos a prefeito de Curitiba foram convidados e terão o mesmo tratamento e espaço, ou seja, 1 hora e 30 minutos para apresentar suas propostas e responder os questionamentos. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela internet no site do SENGE Paraná e os internautas podem enviar suas perguntas nos nossos canais de comunicação. Da mesma forma, os convidados presentes no auditório poderão fazer suas perguntas. Aquelas que não puderem ser respondidas a tempo serão repassadas ao candidato para resposta por e-mail. Quero agradecer a todos os veículos de comunicação que ajudaram a divulgação desse evento, em especial a Gazeta do Povo e as assessorias de comunicação sindical da CUT, dos Sindicatos Bancários de Curitiba, a PP Sindicato, e diversos internautas que repassaram, através do Facebook, nosso link. Para dar início com a sua fala inicial, eu passo a palavra para a gerente regional do CREA Paraná, engenheira agrônoma Adriana Casagrande, representando aqui o presidente do CREA, Joel Krieger. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita honra que represento hoje o presidente Joel, que não pôde estar presente devido a compromissos anteriormente assumidos, mas que deseja que tenhamos todos um bom debate aqui com o candidato Gustavo Frutti. O CREA está participando dessas entrevistas não só aqui no município de Curitiba. Estão sendo feitos debates e entrevistas com os candidatos em todos os municípios sede das regionais e das inspetorias do CREA. Já há algum tempo, o CREA tem se envolvido com questões que afetam diretamente a sociedade paranaense, buscando uma visão mais ampla da responsabilidade das categorias profissionais da engenharia no estabelecimento das políticas públicas. Isto porque a engenharia faz parte do dia a dia da comunidade nos municípios. A população nem sempre está ciente disso, mas existe engenharia nas ruas, nas praças, nos postos de saúde, nos hospitais, nas escolas, nas prefeituras e em todos os ambientes públicos. Dessa forma, os ambientes, os espaços públicos devem ser seguros, confortáveis e úteis para a população. Para garantir isso, o gestor público deve contar com o apoio dos profissionais para a concepção, execução e a manutenção desses espaços públicos. Pois bem, nos últimos 5 anos, o CREA tem participado através de um programa que se chama Agenda Parlamentar. Este programa consiste na interação e no diálogo com líderes e gestores públicos, também com os profissionais e as entidades de classe, sindicatos e associações. As entidades desenvolvem um importante papel de conscientização e de fiscalização da sociedade, e a partir disso podem ajudar a estabelecer boas políticas públicas e exercer efetivamente a cidadania. Dessa forma, Gustavo, dentro desse programa surgiram 2 produtos, né? Os cadernos técnicos e os EBDMs, Estudos Básicos de Desenvolvimento do Município, que serão entregues ao final e você vai ter oportunidade de ver esse trabalho desenvolvido pelas associações e entidades aqui do município de Curitiba. Agradeço bastante a sua presença e vamos ao debate.
Gustavo Frutti nasceu em Curitiba em 1963. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, possui os títulos de mestre em Direito Público e de doutor em Direito das Relações Sociais, também pela Universidade Federal. Iniciou sua atuação política no movimento estudantil como presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, no curso de Direito daquela instituição. Em 1996, foi eleito para o primeiro cargo público, o de vereador em Curitiba. 2 anos depois, elegeu-se deputado federal, após uma campanha curta na qual assumiu o lugar do pai, Maurício Frutti, falecido há poucos dias da eleição. Foi reeleito por 2 vezes, em 2002 e 2006, com expressivas votações. Em 12 anos na Câmara dos Deputados, Gustavo apresentou mais de 40 projetos, atuou em algumas das mais importantes CPIs do período e exerceu com rigor e responsabilidade a prerrogativa de fiscalizar a atuação do governo. Em 2010, Gustavo Frutti disputou a eleição para o Senado, onde obteve o 3º lugar. Pela primeira vez em sua vida política, candidata-se a prefeito de Curitiba. Tem como vice em sua chapa a advogada Miriam Gonçalves, sócia fundadora de um dos maiores escritórios de defesa trabalhista do Paraná, que possui quase 30 anos de prática jurídica na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e seus sindicatos. Ao longo de sua carreira, Miriam aprofundou sua formação acadêmica e especializou-se em Direitos Humanos em Huelva, Espanha. Mais tarde, realizou mestrado em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná. Em 2008, Miriam assumiu a coordenação do programa de governo do PT para a Prefeitura de Curitiba. Atualmente, é vice-presidente do PT de Curitiba. Boa noite, Gustavo Frutti. Passo para as suas considerações iniciais antes de começarmos as perguntas. Boa noite, é um privilégio estar aqui. Quero cumprimentar muito o sindicato, através do seu presidente Ulisses, agradecer muito o convite e a capacidade de administrar as agendas de todos os candidatos e permitir que eu tenha a possibilidade de conversar um pouco mais com os profissionais da engenharia, que são indispensáveis, qualquer que seja o projeto a ser implantado na cidade de Curitiba, e eu espero como um fator de segurança e qualidade, principalmente nas obras públicas, assunto que espero possamos tratar também hoje. Cumprimentar a Adriana, agradecer a sua presença, transmito um abraço ao Joel, ao presidente do Conselho Regional de Engenharia do Paraná, e já tive a oportunidade de fazer uma visita no CREA, bem como outras entidades ligadas à área de engenharia da capital. Entendo que quem quer participar de um projeto desta magnitude, ou quem quer ter o privilégio de ser o gestor e o prefeito da cidade de Curitiba, necessariamente tem que ter a interlocução com algumas entidades. É um sinal de respeito, é um sinal de reconhecimento e é um sinal de garantia também para a gestão ter entidades que possam exercer um papel crítico, um contraponto necessário para que a gestão, se não acertar tudo, pelo menos que erre menos e que os impactos sejam menores para a cidade. Então eu me coloco à disposição e espero que a gente possa ter a oportunidade de deixar claro alguns pontos sobre o aspecto político, a razão da aliança, e cumprimentar inclusive a Miriam Gonçalves, candidata a vice-prefeita, que hoje comemora aniversário de fundação do seu escritório, como foi bem ressaltado, sempre voltado à causa dos trabalhadores, e destacar algumas questões do plano de governo, quais são os passivos que a cidade tem que enfrentar e que terão impacto como uma bomba relógio para a próxima gestão, seja em termos de obras públicas, seja em termos de recursos humanos, seja em termos também de retomada de investimentos, mas fundamentalmente quais são os grandes projetos e quais são as grandes linhas para retomar esse conceito de sustentabilidade, inovação, planejamento, de vanguarda, que sempre marcou Curitiba. Não só no planejamento físico, que é uma tradição que tem que ser recuperada, mas um novo desafio, que nós chamamos da terceira onda, o terceiro ciclo que vive a cidade de Curitiba, e é o que nós estamos defendendo também como prioritário, que é aumentar, e será o maior investimento da história da capital na educação, como fator de transformação, fator de qualificação e preparação desta nova geração. Então me coloco à disposição para esse diálogo. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Passo a palavra para a engenheira Adriana para a sua pergunta. Gustavo, eu tenho observado na sua campanha que você fez uma série de referências à situação atual da rede coletora de esgotos, bem como a questão da coleta de lixo em Curitiba, e que teve, a seu ver, um diagnóstico bastante negativo.
Pode nos explicar qual a sua opinião sobre o assunto e o que pretende fazer de diferente? É até bom começar já com esse assunto, principalmente agora que nós estamos vivendo nos últimos 2 dias uma enorme movimentação que gerou um impacto imenso no Paraná com relação às iniciativas ou ao inquérito que foi aberto pela Polícia Federal, apontando uma série de irregularidades com relação à questão do saneamento no Paraná, em especial em Curitiba. Esse não é um tema novo. Eu destaco já quando vereador, já havia me posicionado, e no período que eu participei do Congresso Nacional, eu fiz parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que tratou de temas que passam a constar na agenda parlamentar nacional e são temas hoje que entram na pauta pública do país. Nós votamos lá o Estatuto da Cidade, votamos lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas votamos lá a Lei Nacional de Saneamento Ambiental. E já ano passado, o primeiro artigo que escrevi sobre a cidade de Curitiba, a minha primeira manifestação, claro, já indicando também essa disposição de participar, foi justamente tratando da questão da Secretaria do Meio Ambiente e particularmente da questão de saneamento ambiental. Quando a gente está em campanha, alguns temas acabam ganhando destaque na agenda, principalmente a questão da segurança, é compreensível, saúde e mobilidade. Mas no caso de Curitiba, que já foi reconhecida conhecida como a capital ecológica, nós temos um passivo imenso que precisa ser enfrentado. Primeiro deles, e pontualmente, eu defendo o cancelamento da licitação do contrato de resíduos sólidos. Sou favorável ao processo de integração da região metropolitana. Há que se ter um consórcio com relação à integração dos municípios para a destinação final dos resíduos, mas Curitiba está atrasada. Isto é um problema de gestão. Gerou um passivo e uma disputa judicial no Tribunal de Contas que não vai se resolver no curto prazo. Então, cancelar essa licitação e colocar com outra visão. Qual seja, não tem sentido o grosso dos resíduos sólidos ir para um aterro sanitário, por melhor que seja a qualidade desse aterro ou da empresa que está administrando esse aterro na Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana. Então, recuperar a cachimba, que acabou sendo também desativada por pressão de órgãos ambientais, do Ministério Público e por decisão do Poder Judiciário, mas abrir uma nova licitação para estabelecer algumas metas, entre as quais ter o melhor reaproveitamento possível dos resíduos, ter um trabalho de conscientização e desconcentração para que os municípios também tenham uma campanha educativa, mas tenham um trabalho de prevenção para recuperação, destinação desses resíduos, aproveitamento do resíduo orgânico, aproveitamento de resíduos para fins energéticos, mas em vez de concentrar toda a destinação em uma planta só, nós estamos propondo pelo menos 4 plantas. 2 na região metropolitana e 2 na cidade de Curitiba, em áreas ainda públicas ou em áreas a serem compradas pela prefeitura. E com isso também diminuir esta circulação no transporte dos resíduos diariamente na cidade. São mais de 130 caminhões, são mais de 3 mil quilômetros por dia. Isso tem um fator de impacto de emissão de gases que é negativo para a questão ambiental. Tem veículos aí, caminhões que chegam a fazer 50, 60 quilômetros por dia, e com isso gera um passivo também muito grande. Ter uma preocupação com relação à questão social, ter um trabalho mais firme, mais consistente com relação ao conceito de cidadania, de respeito e inclusão dos catadores, que trabalham hoje muitos em cooperativas, mas sempre procurando evitar a questão dos intermediários, mas ter uma preocupação muito grande na prevenção e recuperar campanhas que já deram certo, campanhas educativas, e ampliar alguns programas, inclusive com recursos do governo federal, que podem ajudar a diminuir, se não a produção, mas a destinação final desses resíduos. Mas definitivamente, até pela lei nova de saneamento ambiental, mas não só pela lei, é um conceito. Isso a gente vê nos debates que eu acompanhei com profissionais da área, principalmente de engenharia, inclusive com profissionais que hoje estão na carreira na prefeitura ou na Sanepar, para ampliar a competência da Secretaria do Meio Ambiente, com temas relativos à questão de drenagem, com relação à questão de saúde pública, com relação a uma estratégia de planejamento de ocupação de algumas áreas que estão sendo subutilizadas ou mal utilizadas, e uma campanha permanente estratégica de recuperação dos rios e dos mananciais. E aí também uma crítica à gestão, porque houve um projeto do Rio Barigui, projeto Viva Barigui, com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento, e parte desse recurso foi transferido, claro, depois da negociação com a agência,
para a obra da linha verde. Não se avançou no projeto do Viu a Barigui, obras foram anunciadas e não foram iniciadas, obras foram iniciadas, foram contratadas, mas não foram interrompidas, e a linha verde também não foi concluída. E além disso, ter a Secretaria do Meio Ambiente fortalecida para transformar áreas que já são do município. Há uma estimativa de pelo menos 300 mil metros quadrados que podem ser transformados em parques e praças, evidente sempre com essa preocupação ambiental, mas também como áreas de lazer, de espaço de convívio da comunidade, principalmente na região sul da cidade, e questões muito pontuais que vão exigir uma postura mais firme da Secretaria do Meio Ambiente, como por exemplo a questão de proteção animal, que passa, claro, também por uma relação com a área de saúde. Então, muitas ações a serem feitas nessa área, mas é um potencial da Secretaria do Meio Ambiente notável. A Secretaria não pode ser vista como um fator de intimidação, principalmente à cidade, aos empreendedores. Ela tem que ser um fator de educação, de prevenção, claro, de fiscalização, mas ela tem um potencial, quando a gente fala em economia criativa, economia verde, sustentabilidade, muito maior do que um mero órgão de fiscalização. Ele tem um poder imenso de atração de investimentos para a cidade e de uma visão muito mais contemporânea quando se pensa no desenvolvimento econômico da cidade que está sendo mais explorado. Agora, é bom deixar registrado, nesta questão específica que foi denunciada agora pela Polícia Federal, nós temos que tomar o cuidado de não cair na tentação da crítica fácil à Sanepar, que tem uma tradição maravilhosa, excepcional, de referência para o Brasil, mas deixar claro também que a Sanepar não pode confundir o comando da sua direção com o comando de projeto eleitoral. A primeira coisa que eu me manifestei foi para que o presidente da Sanepar deixe a campanha e volte para assumir a Sanepar, e que a Prefeitura tenha um papel firme e rigoroso de fiscalização, quando terceiriza para empresas fazerem o controle de ligações clandestinas na cidade, mas também de fiscalizar a empresa concessionária. Curitiba concede o serviço para a Sanepar, é evidente que isso é mais do que justificável, mas isso não significa deixar de ter uma relação de fiscalização. Então, como prefeito, eu quero retomar esta relação institucional correta que deve ser entre a Prefeitura e a Sanepar, mas cobrar muito dessas empresas que foram contratadas para ver se efetivamente estão exercendo o seu papel. E nesse ponto, nós assumimos como meta a correção de ligações clandestinas. A Prefeitura entrando com o custo de material e a comunidade com a mão de obra. Obrigado. Gustavo, Curitiba foi apontada recentemente num estudo da ONU como uma das piores cidades em distribuição de renda da América Latina. O que você pensa sobre essa condição da cidade aparecer dessa maneira? Qual a responsabilidade que pode ter a Prefeitura nisso e quais as medidas que devem ser adotadas para melhorar esses indicadores de desigualdade? Primeiro, sobre o aspecto político e de comunicação. E nós já estamos vivendo isso nessa eleição. Essa será a 8ª eleição na capital. Ainda nós não temos uma tradição de eleições em Curitiba que tenham provocado disputas acirradas sobre o aspecto programático, sobre o aspecto doutrinário. E o que nós vemos é que houve uma sucessão dentro dos mesmos grupos que acabaram se consolidando na cidade de Curitiba, em diferentes áreas. Essa observação é feita porque toda vez que se analisa um dado desse, o que se procura ter uma visão crítica, qual que é a reação dos donos do poder, ou daqueles que se acham os donos da cidade, ou aqueles que se acham os donos exclusivos de um projeto eleitoral. É 880. É a teoria do ódio, a teoria do preconceito, a teoria do medo. Diz o seguinte, eles não colocam isso como uma crítica à gestão, eles tentam confundir isso com uma crítica à cidade, de que de alguma maneira estão tentando desconstruir a cidade. Então, primeira colocação, deixar claro que nós temos que ter a humildade de reconhecer avaliações, temos que ter a capacidade de entender avaliações que sejam sérias, de entidades sérias. Evidente que não estou me referindo a estudos inconsequentes ou de entidades que não são reconhecidas. E a partir desse diagnóstico, propor políticas públicas de médio e longo prazo. O que nós temos? Curitiba é uma cidade que nos orgulha, é uma cidade que foi referência e é referência no Brasil em muitas áreas. Só que nos últimos anos, a cidade cresceu acima da capacidade de intervenção ou de resposta do poder público.
Isso se verifica na perda de qualidade em várias áreas, na questão da saúde, na questão da mobilidade e na questão da segurança. Mas na questão social é algo contraditório. Uma cidade que sempre teve um perfil de uma cidade, principalmente de classe média, ou com equilíbrio na distribuição de renda e na ocupação do território, ela passa a ter uma pressão muito grande na área social nos últimos anos. Um dado impressionante que era do IPUC. Esse dado é do PNUD, publicado no site do IPUC, que coincidentemente foi tirado do ar semana passada. Deve ter sido mera coincidência por causa do período eleitoral. E lá aponta que aumentou para quase 10% o percentual de famílias em Curitiba que vivem em áreas de risco ou em áreas consideradas submoradias. Isso é uma contradição. É sinal de que a cidade criou um atrativo, mas não conseguiu dar uma resposta, principalmente na questão habitacional, para essa população. E hoje, no programa Bolsa Família, há 34 mil famílias cadastradas. Então, se imagina, aproximadamente nós temos em torno de 130 a 140 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O que nós estamos propondo? Uma ação ousada na erradicação da pobreza. Como isso? No primeiro momento era uma política assistencial, no segundo momento vieram os programas sociais. E hoje são duas grandes frentes de atuação. Territorialidade, e aí um desafio imenso de corrigir um passivo muito grande da fila da Coab, sem a falsa expectativa de que todos os inscritos serão beneficiados ou terão uma resposta positiva no período de 4 anos, mas ao mesmo tempo ter uma preocupação com aquelas pessoas que moram em áreas irregulares. Isso tem que ser feito com relocação, oferecendo alternativa. Não se faz isso com violência e não se faz isso num processo só de pressão. E a outra frente é a educação. E o nosso projeto, ele propõe o maior investimento da história em Curitiba na educação. Nós vamos aumentar em pelo menos 4% o orçamento dos investimentos da educação. Significa que o investimento na educação irá para 30%. São mais 100 milhões de reais por ano para repor, principalmente vagas nos CMEs, nas creches até 3 anos, zerar as vagas de 4 a 5 anos na pré-escola e transformar a educação fundamental na educação integral, onde for possível escolas integrais e em outras áreas, com avaliação, fazendo um trabalho de contraturno, ampliação da carga horária, nós evidentemente contratando profissionais, atuando de forma articulada com outras entidades, também do poder público, mas tendo uma preocupação muito grande de inclusão. Isso é um fator de transformação. Agora, não tem sentido, numa cidade como Curitiba, no século XXI, ainda ter pessoas analfabetas e ainda ter pessoas que vivam abaixo da linha da pobreza. Nós estamos perdendo a oportunidade, no momento de pleno emprego, de crescimento econômico, por mais crítico que se possa ter uma visão com relação a questões econômicas do país, mas no plano local há instrumentos para a inclusão. Infraestrutura, qualificação, geração de emprego, política fiscal e um tema que eu tenho debatido muito com engenheiros e vai ser muito necessário na próxima gestão, com os profissionais da área, é permitir uma desconcentração da cidade. E aí passa por uma política de planejamento, dezoneamento e alterações pontuais com relação ao adensamento em algumas regiões da cidade. Falando ainda em estudos, o DIEESE, que é o órgão do movimento sindical que nos assessora na questão econômica, todos os anos realiza para nós um estudo sobre o nível de investimento público nas capitais brasileiras, nos estados brasileiros. E nós temos isso muito recente, ainda nem sequer divulgamos, mas os números de 2011 continuam apontando Curitiba como uma das capitais que menos pratica investimento. Dados, por exemplo, no investimento per capita, Curitiba fica na 14ª posição. O investimento em percentual sobre a receita, na 21ª. Em percentual sobre o PIB, na 26ª, ou seja, é o último. E em relação aos gastos públicos, ou seja, quanto se investe em relação ao total de gastos do município, Curitiba investe apenas 4,38%, quando a média do Brasil é 9,3%, e Curitiba fica em 25º lugar das 26 capitais brasileiras. Como que você vê possível reverter isso? Como fazer com que Curitiba invista seu dinheiro na cidade, que é trazer melhorias, que é
trazer desenvolvimento e que é também para nós importante porque isso está diretamente ligado à atividade de engenharia, todas as atividades que fazem um município se desenvolver. Além desses dados do DIESE, há um estudo que vem sendo feito há alguns anos, comparando as capitais, pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E Curitiba é a capital que mais caiu ou que perdeu capacidade de investimento nos últimos anos. É uma visão, no mínimo, contraditória com relação ao poder de investimento da cidade de Curitiba. Vamos aos fatos, e é um ponto crítico, entendam. Para quem se coloca como candidato que defende a mudança, é evidente que nós queremos apresentar essas questões defendendo a melhora e uma nova visão. Primeiro ponto, Curitiba, nos últimos anos, entrou muito mais no processo de manutenção do que novos investimentos. Pela primeira vez na história da cidade, nós não temos um projeto contratado de médio e longo prazo. A última grande intervenção física na cidade, que é objeto ainda de crítica pela demora na conclusão e por um debate, inclusive, de engenharia, é a linha verde. E não há recursos programados para a sua conclusão. A Prefeitura fez uma equação financeira, utilizou recursos da agência francesa para tentar concluir uma etapa da obra, não vai ser concluída, lançou certificados de potencial construtivo, que é uma ideia interessante, está no Estatuto da Cidade, eu participei dessa votação, fez um modelo parecido do que ocorreu em São Paulo, sem dimensionar que São Paulo, e por questões evidentes, tem um impacto muito maior do que qualquer cidade brasileira, e fez uma operação via Banco do Brasil com potencial de receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No primeiro leilão estimava receber pouco mais de 100 milhões de reais, recebeu 33 milhões e fundamentalmente dos investidores que têm um projeto na área do Jockey Club. Ou seja, a cidade não está se programando para o investimento de médio e longo prazo. Segundo ponto, esta gestão vai deixar um dos maiores passivos e déficits para o futuro da cidade. Estima-se em mais de 250 milhões de reais. Isso é um dado conservador, com base em dados públicos, pela dificuldade de termos acesso a dados precisos da Prefeitura. Esse é um ponto que as entidades podem contribuir muito, pedindo transparência, em especial no Instituto Curitiba Informática, e de dados para que a sociedade possa ter informações sobre a cidade de Curitiba. Terceiro, houve um crescimento na receita municipal. Um crescimento natural, até em decorrência de novos investimentos, dobrou praticamente o investimento no setor imobiliário nos últimos anos na capital. Isso provocou um acréscimo do IPTU, provocou um acréscimo do IPTI e ITBI, das receitas próprias do município, e até por questões econômicas, evidente, o ISS também passa a ter uma receita acima da inflação no período. Mas a cidade perde capacidade de investimento. É bem verdade também que mudou o cenário internacional, os órgãos financeiros chegaram a emprestar em algum momento recursos com uma contrapartida que chegava a 20%, 30%, essa contrapartida hoje está em torno, no mínimo, de 50%, mas Curitiba deixa de apresentar projetos viáveis de médio e longo prazo. Exemplo, o metrô, a questão da mobilidade. É um tema que não é novo, mas pela primeira vez na história há a destinação de recurso a fundo perdido por parte do governo federal, anunciado há mais de um ano pela presidente Dilma Rousseff aqui em Curitiba, 1 bilhão de reais, e ainda linhas de financiamento para o sistema operacional e também para os equipamentos e para a gestão via BNDES. Até agora, a Prefeitura não apresentou o edital e há dúvidas pendentes que estão sendo objeto também de discussão e questionamento. Ou seja, a cidade perde a capacidade de planejamento. E esse é um dos desafios da próxima gestão. Curitiba marcou muito pelo planejamento físico. O IPUC marcou muito isso, com engenheiros e arquitetos recém-formados que tinham uma cultura já que se formava na cidade de planejamento urbano. Lá se vão 40, 50 anos, o IPUC agora completa 50 anos. É evidente que a cidade mudou. Hoje não há uma só instituição capaz de oferecer profissionais com uma visão moderna, com capacidade de planejamento. Tanto que nós estamos defendendo uma mudança no papel do IPUC. Fortalecer este seu legado, mas ter o IPUC como um fator de recrutamento, de realização de concursos, de disputas, de concorrências para novos projetos, mas pensar a cidade pontualmente, a chamada acupuntura, mas definir o que nós queremos para o futuro. A estrutura física da cidade, de alguma maneira, já foi planejada lá atrás. Nós não podemos pensar
com a mesma situação que Curitiba vivia há 50, 60 anos. As estruturais foram implantadas, estão consolidadas, o adensamento se consolidou, mas há questões pontuais a serem resolvidas, principalmente obras de engenharia. Mas retomar essa ideia de antecipar soluções. Curitiba, que já foi referência no transporte público, hoje passa por uma situação que é a capital que mais perde usuário, é a capital que mais perde capacidade de investimento, é a capital que mais aumentou o subsídio, que é algo necessário, mas que vai gerar uma pressão brutal, cada vez maior, no orçamento da cidade, e é a capital que mais perdeu velocidade no sistema de transporte. Então, ao mesmo tempo que temos que discutir um novo modal, pensar em recuperar a credibilidade e fortalecer o atual. Mas o fato é, perdemos capacidade de investimento e hoje não há linhas de financiamento com facilidade, a gestão fiscal tem que ser cada vez mais eficiente, mas Curitiba está deixando de antecipar investimentos. Que obras poderiam ser feitas, continuando agora nessa questão da mobilidade urbana, para resolver essa situação? Qual seria a primeira coisa? Haja vista que estudos realmente comprovam que o transporte coletivo hoje em Curitiba carrega o mesmo número de passageiros que carregava há 30 anos, por exemplo. A cidade mais do que dobrou a população. Temos carros forrando as ruas, temos pouca ainda atenção ao pedestre e ao ciclista, que é um meio de transporte que muitas pessoas gostam de usar, porém se veem inibidas e preocupadas com sua segurança por ter que conviver com os carros e com os ônibus. Então, como fazer isso de uma maneira imediata para resolver o caos que já existe hoje no nosso trânsito? E haja visto que o metrô também vai demorar alguns anos até ficar pronto. No curto prazo, eu sou contrário a medidas restritivas, como o pedágio ou o rodízio. No curto prazo, a gente defende a melhora do sistema atual, como mais alimentadores, mais ônibus na hora do pico, implantar algo que já está atrasado, que é o Sistema Integrado de Mobilidade. Outras capitais e cidades já avançaram isso com muita facilidade, mas aí passa também pela transparência e pela oxigenação na relação da Prefeitura com o Instituto Curitiba Informática e por quem vai controlar esse processo tecnológico na cidade. É bom destacar que o ICI hoje tem o 5º orçamento de Curitiba, mas esse sistema está atrasado. Com dados da URBS, que foram tornados públicos pelo Lubomir Fichinski, com 250 milhões de reais, é possível ganhar aumentar em 1/3 o número de usuários, principalmente na estrutural sul, norte, que liga Pinheirinho, centro, Santa Cândida, com obras de engenharia, passam a ter obras de desalinhamento, novos terminais, o sistema integrado de mobilidade, permitindo que haja uma sincronização, principalmente evidente nas áreas de cruzamento, que é onde está gerando a grande pressão. Aumentar a utilização de ônibus de alta capacidade, que pode ser o Ligeirão, lembrando que o Ligeirão é cópia da nossa cópia. Bogotá implantou um sistema BRT parecido com o de Curitiba, e lá se antecipou a Curitiba e já colocou desalinhamento e ônibus de alta escala com paradas a cada 1000 metros pelo menos, mas as paradas podem ser com uma distância maior. Nós estamos copiando com atraso a nossa cópia. E ter a central de controle operacional efetivamente funcionando para controlar principalmente a questão dos cruzamentos. Curitiba vive a necessidade de um diálogo interno. Eu sou um defensor das PPPs, parcerias públicos-privadas, mas eu tenho dito, e claro, num tom crítico, que está na hora das parcerias público-públicas, para que órgãos da Prefeitura definam a responsabilidade sobre a competência e a gestão da engenharia de trânsito, da engenharia de tráfego. Nós temos a Secretaria de Trânsito, criada até por uma questão de ordem jurídica, temos a URBS e temos o IPUC na questão de planejamento. E há sistemas que não se comunicam, que podem ter outras aplicações, que não só a multa, e que podem servir para outras aplicações. Então, no curto prazo, são essas as propostas. Adiante, pensar nos novos modais. Então, até um grupo de jovens urbanistas nos ajudaram a elaborar um programa de ciclorotas. São pelo menos 300 quilômetros, respeitando questões de cada região da cidade, a desconcentração, com trechos de até 4,5 km, que em média são trechos que são convidativos para quem usa a bicicleta no dia a dia. Fazer
as ciclofaixas nas estruturais, e aí a gente vê a falta de planejamento. Esse ano a Prefeitura anunciou que ia aproveitar a faixa central da Visconde de Guarapuava e colocar a ciclofaixa. Essa é uma discussão já antiga, com relação à tubulação das linhas de transmissão, seja na Avenida das Torres, na Visconde de Guarapuava, ou em outras vias de Curitiba. Mas, ao propor isso, foi muito mais uma reação a esse movimento que cresce na cidade com relação à bicicleta do que propriamente uma ação estratégica. Por quê? A ideia é justamente ter as ciclofaixas em vias lentas. E, no momento que nós ganharmos esses novos eixos, priorizar o transporte público, mas sempre pensar no ciclista com um fator muito sério de segurança. Colocar o ciclista no meio de faixas de alta velocidade ou média velocidade, é claro que isso só vai aumentar o risco de mais acidentes. Então, não se pensa nem em respeitar o Código de Trânsito Brasileiro, ou não se pensa nem em respeitar o que é básico de profissionais de engenharia que nós temos ouvido nesse período. Então, fazer as ligações nas estruturais e, no segundo momento, estabelecer a ligação e as conexões entre essas áreas de circuitos menores com os grandes trechos, sempre com a preocupação da segurança. Recompor a malha existente, pensar em novas intervenções no sistema viário e aí sempre com a prioridade de ter faixas exclusivas para ônibus, transporte coletivo e bicicletas e, se possível, construir novas canaletas. E nós estamos propondo um novo anel, e aí pode ser em conjunto com o contorno, paralelo ao contorno, mas com uma forte ligação com a região metropolitana. Mas para isso é retomar esse conceito de planejamento. Não basta simplesmente a gente ter opinião, e é uma ilusão imaginar que uma pessoa vai definir qual que é o melhor modelo para a cidade. Nós temos que reconquistar a qualidade do sistema e acabar com o preconceito de que o ônibus é para pobre, que é para baixa renda. Não pode ser isso. O ônibus tem que ser um serviço de qualidade para toda a cidade. E quando as pessoas sentem essa dificuldade, é evidente que vão buscar o veículo individual, o carro, principalmente numa situação econômica favorável. As projeções mostram que num curto prazo, talvez em 10 anos, nós tenhamos um carro por habitante em Curitiba. Não há espaço, estrutura física para suportar essa demanda. Restringir não dá. Nós temos que reconquistar esse usuário, melhorando a qualidade do serviço de transporte. Obrigado, Gustavo. Lembro que as perguntas dos internautas poderão ser enviadas aos canais de comunicação do SENGE, por e-mail, através do Facebook ou do Twitter. E vamos ler aqui uma pergunta do engenheiro Erasmo Benvenuti Filho. O que você acha da inserção das OS na máquina pública? Acho que tem várias maneiras de analisar isso. Primeiro, quando eu era vereador, a Câmara de Curitiba votou a primeira lei permitindo a criação das OS. Na época, eu lembro que eu fiz uma série de questionamentos, até fiz o mesmo posicionamento quando estava no Congresso Nacional. Qual que é a ideia da OS? É justamente dar mais agilidade para o poder público diante da lei de licitações. São essas coisas meio contraditórias no Brasil. Cria-se um dispositivo, aquele dispositivo dá margem a desvios, vem uma lei mais rigorosa com o objetivo de assegurar transparência, melhor controle, mas aquilo dá margem também a outros desvios, senão corrupção, a amarras na gestão pública. Então a ideia da OS foi justamente recuperar a agilidade na administração pública. E qual foi a primeira implantada? Na época o prefeito Cássio Taniguchi, o Instituto Curitiba Informática, com o objetivo de contratar no mercado soluções tecnológicas ágeis para o poder público. O ICI foi criado para não só ter essa agilidade, mas ser um fator de incentivo à pesquisa e ser um indutor. O poder de compra da cidade de Curitiba é muito grande. Isso tem um fator de geração de riqueza local imenso. Por exemplo, a gente está propondo que até 30% dos gastos em compra da prefeitura sejam destinados para pequenas e médias empresas locais. Isso pode representar quase 20 mil empregos por ano. E usar o ICI e o poder de compra de tecnologia da prefeitura, não só para democratizar e melhorar a gestão, mas também como um fator de investimento e desenvolvimento de tecnologia local. Essa até é uma expectativa dos setores ligados ao TIC aqui na cidade de Curitiba. Então, nós temos que ter controle sobre as OS. No caso do ICI, a prefeitura contratou
um instituto que, por sua vez, contrata empresas sem que haja um controle social sobre a qualidade desse serviço, a eficiência e o custo-benefício. Eu lembro, é o 5º orçamento da cidade hoje, são quase 130 milhões de reais. E há outras formas de personalidade jurídica que podem permitir agilidade. E aqui a gente não pode também ter preconceito. Na área de saúde foi criada uma fundação para, em caráter emergencial, permitir a contratação principalmente de médicos, e algumas organizações sociais podem ser parceiras da prefeitura quando a gente fala, por exemplo, na questão de vagas complementares no contraturno, de vagas inclusive com creches conveniadas, de vagas na área social. Nós estamos propondo um comitê municipal de prevenção às drogas e pelo menos 500 leitos para internamento, e as comunidades terapêuticas podem ter um papel complementar muito grande. Agora, prioritariamente, e essa é uma posição que eu já adotei no Congresso Nacional quando votamos carreira de Estado, tem algumas áreas que o poder público não pode abrir mão, e nós temos que ter clareza cada vez mais em profissionalizar algumas carreiras. Isso significa custo, porque tem que ser feito com qualidade, com investimento, até para que o poder público possa cobrar a qualidade do serviço. Agora, tem alguns serviços, algumas ações que não são essenciais na finalidade do poder público, que podem ter caráter de contratação ou até caráter complementar. Uma entidade, simplesmente, ela pode servir para o bem, mas se não tiver um controle social e um poder de controle e comando da prefeitura, é evidente que pode dar margem a muito desvio. Engenheira Adriana. Gustavo, como comentei no início, eu costumo fazer esse tipo de entrevista, fizemos já com vários municípios da região metropolitana. Em quase todos, principalmente no último que foi agregado à região metropolitana, Rio Negro, senti e ouvi manifestações de insatisfação com a atual administração dessa questão, da interação das regiões metropolitanas com a cidade de Curitiba, inclusive com críticas à Comec. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito do assunto. Bom, primeiro, politicamente, o primeiro encontro que eu participei foi da ASOMEC, Associação dos Municípios da Região Metropolitana. É claro que estavam prefeitos. Eu fui no gesto também de reconhecimento como ex-parlamentar e por ter atuado muito no Congresso na Comissão de Desenvolvimento Urbano e também na institucionalização desta agenda urbana na Constituição e no orçamento da União. Segundo ponto, esse não é um tema novo. Quando meu pai foi candidato a prefeito, Adriana, sabe qual que era o slogan dele? Curitiba sem fronteiras. Uma cidade sem fronteiras entre o centro e os bairros, mas entre o centro e os bairros e a região metropolitana. Nós estamos atrasados nisso. O que foi feito ao longo do tempo? Algumas regiões do Brasil criaram uma relação boa de governo. Há quem defenda criar um novo grau de competência, criar vamos dizer, um quarto nível de competência de um governo metropolitano. É muito complicado, nós não temos essa tradição e temos que respeitar a autonomia dos municípios. Até porque hoje, vocês, como representantes das entidades, sabem que quase todos esses municípios têm profissionais muito qualificados, tão bons quanto profissionais da capital ou profissionais que fizeram essa história de planejamento e de referência de Curitiba. São municípios, pessoas, entidades que não vão aceitar que uma capital ou o governo do estado queira ditar regras. Então tem que ter um trabalho de articulação. Nós estamos atrasados com relação à saúde. Curitiba tem que integrar o consórcio metropolitano. Não dá mais para simplesmente, como gestora plena do Sistema Único de Saúde, virar as costas para a região metropolitana, até porque isso gera uma pressão brutal sobre o nosso sistema. Seria muito bom que o governo tivesse um investimento de desconcentração. Segundo, nós não temos solução na área habitacional se não tiver uma ação integrada com a região metropolitana. O custo da terra em Curitiba cada vez é maior. Nós temos restrições de zonamento, restrições de adensamento. Temos que repensar também os projetos e a execução dos projetos, permitindo novos padrões de construções em algumas regiões da cidade. Terceiro, nós não podemos perder essa oportunidade no sistema de alta escala sem pensar na integração metropolitana. Hoje, boa parte do usuário, se puder, ele não vai para o centro da cidade. Mas nós estamos novamente pensando no sistema para levar 50%, 60%, 70% dos usuários de novo para o centro, para que depois haja uma redistribuição. Estamos perdendo a oportunidade de
redefinir o papel da rodoferroviária como um grande terminal urbano, metropolitano, de debater novos terminais de integração, de revitalizar o terminal do Guadalupe e, claro, pensar em políticas de desenvolvimento econômico com esta visão de integração. Curitiba não pode virar as costas. Eu procurei já tomar atitude. Na campanha é muito fácil assumir compromisso ou ter uma boa retórica e afirmar posições. Eu fui vereador e presidi pela primeira vez a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Esse é um tema que trabalhei muito no Congresso Nacional. E quando nós defendemos o Estatuto da Cidade, nós apresentamos dispositivos permitindo que alguns instrumentos, como o potencial construtivo e o solo criado, possam ser trabalhados em caráter complementar entre os municípios. Aqui é típico. Nós temos áreas em Curitiba e na região metropolitana que são de proteção ambiental, que devem ser recuperadas, devem ser protegidas, e a ideia é que se possa transferir esse potencial para outros municípios, para outras regiões. Agora tem que ter clareza com relação aos investimentos, a esse equilíbrio e à política fiscal. Nós vivemos um tempo aí de muito atrito, inclusive com os profissionais, com relação às alíquotas em diferentes atividades, principalmente profissional liberal. Agora isso só se constrói com clareza, com diálogo e com formação técnica, politicamente no sentido positivo, numa concepção de diretriz, mas ter quadros técnicos e decisões embasadas para que haja uma noção de ganho para todos, sob pena de estabelecer um preconceito, uma desconfiança que contamina muito esta relação. Obrigado. Você falou sobre os moradores em áreas de risco que ainda existem em Curitiba. O engenheiro Luiz Carlos Soares coloca aqui uma questão. Dados do IBGE de 2010 mostram que dos 634 mil domicílios em Curitiba, 58 mil estavam desocupados e destes quase 47 mil vagos. E aí ele coloca a seguinte provocação: as torres do Batel, do Campo Comprido, etc., serão ocupadas apenas pelos 4 ou 5 automóveis nas garagens de cada apartamento? Qual será a estratégia dos investimentos públicos, ou seja, a criação de espaços construtivos? Interessante, eu até entendo a provocação, e até é bom já para desarmar uma campanha maldosa, covarde, criminosa que estão fazendo contra a gente. Boa parte dela pela equipe do prefeito Luciano Dutti. É a primeira vez eu registro isso em público. Fizeram uma campanha em algumas áreas de Curitiba com um grau de requinte de crueldade que eu não tinha visto. Plotaram combis com a minha propaganda, colocaram moças com a bandeira do PT e disseram que a gente ia ocupar os móveis ociosos na cidade de Curitiba. Isso é explorar o preconceito, explorar o medo, explorar o terror. É a única coisa de que me acusam nessa eleição. Não acharam nada nesses anos todos de Congresso Nacional que pudesse de alguma maneira desonrar a minha história, a história do meu pai ou daquelas pessoas que acreditaram em nosso projeto. E tentam criar uma confusão de uma aliança que é programática a favor da cidade. Não se constrói um projeto desse sozinho. É um erro alguém acreditar que de forma solitária se fará um projeto dessa natureza e tenta explorar de forma maldosa esta aliança, que é uma aliança a favor de Curitiba. Eu destaco 2 pontos com relação à pergunta. Primeiro, clareza no planejamento. Eu estou defendendo uma revisão na postura da Secretaria de Urbanismo. Não tem sentido para o empreendimento o empreendedor precisar de uma audiência com o secretário ou com o prefeito. Isso é cidade de 5ª categoria, de criar tantas dificuldades, tantas incertezas, e do empreendedor e profissionais precisarem despachar com a maior autoridade para resolver, às vezes, a liberação de um alvará. Esta relação tem que ser impessoal, tem que ser técnica. Nós temos que ampliar os quadros da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura, concurso público, aí não pode ser OS, e tem muitas organizações informais intermediando esta relação. Tem que ter gente lá preparada, com formação técnica, com bons salários, para que esses procedimentos sejam impessoais e usar a tecnologia para isso. Quando alguém entra com pedido de construção ou que isso tem um impacto no zoneamento de alguma região, ter uma câmara técnica para a solução e, quando não for possível, o Conselho de Urbanismo ter a capacidade de solução sem que isso dependa de alguma intermediação, e aqui no mau sentido, de natureza política. E por isso o planejamento. E aí retomar isso, para a gente ter clareza que uma cidade não se controla o fenômeno urbano, mas nós temos que ter uma convivência pacífica e harmônica entre as diversas classes sociais, entre as diversas formações da nossa cidade. Espaço para empreendimentos
de alta renda, mas principalmente uma preocupação de equilíbrio e de inclusão social para aquelas famílias de até 3 salários mínimos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há instrumentos para que a cidade possa ter algum tipo de intervenção. Eu não chego ao extremo de fazer disso um processo de insegurança para o empreendedor ou para o setor imobiliário, mas a Prefeitura tem instrumentos para permitir que haja uma destinação, inclusive social, para algumas áreas e para alguns imóveis. É por isso que tem política fiscal. Eu acho que medidas restritivas ou até extremas, em caráter excepcional. Nós colocamos na Constituição, colocamos no Estatuto da Cidade, a legislação municipal já abriga isso, mas em Curitiba nós não temos a tradição desse tipo de postura. O que precisa é clareza com relação ao planejamento, o que queremos da cidade, que perfil de investimento nós queremos, qual a tendência de ocupação de novas áreas, e olha, é bom destacar, e aí uma boa provocação também aqui me fez a pergunta, mas ao sindicato e ao CREA, e eu já lancei essa preocupação também lá no Instituto de Engenharia e outras entidades de engenharia e arquitetura. Qual o futuro de ocupação territorial de Curitiba? Não há muitas áreas disponíveis. Nós temos que revitalizar o centro, desconcentrar os investimentos. Estou defendendo mudanças na lei de zoneamento para permitir o adensamento em torno dos centros de bairro, para que haja uma desconcentração fora do centro expandido, mas o futuro de Curitiba está fundamentalmente na região sul. Lá que nós temos uma das últimas áreas com potencial de construção. Qual vai ser o perfil de investimento que vai ser feito? E reparem, esta região de Curitiba talvez seja a única no Brasil, mas seguramente é a única no sul do Brasil, que está numa área geográfica privilegiada. Na região sul de Curitiba, num raio de 400 quilômetros, nós temos o maior mercado produtor do sul, interior do Paraná, nós temos o maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo, nós temos as principais rodovias federais, nós temos o acesso melhor e mais rápido ao Porto de Paranaguá e ao aeroporto. Que tipo de ocupação nós queremos para essa região e qual tipo de projeto de desenvolvimento econômico que nós vamos ter também com a ocupação dessa região. Então isso tem que ter diálogo. Eu insisto, é um erro imaginar que vai chegar alguém e apontar a solução. Esta é uma visão autoritária que já não se aceita. Por isso eu defendo recuperar o papel do IPUC e transformar inclusive o IPUC, esse conceito que nós estamos defendendo, numa escola de urbanismo. Mas esse conceito de escola não é necessariamente uma nova estrutura física. É o conceito de dar essa noção de sustentabilidade e de diálogo para pontualmente resolver soluções com ideias novas, criativas, soluções criativas, até porque boa parte do diagnóstico é comum pelas entidades e boa parte das soluções também é comum. O que precisa é ter determinação para fazer. Aproveitando um gancho também, já que você falou em valorização dos profissionais da Prefeitura, e essa é uma preocupação básica do Sindicato dos Engenheiros, porque representamos diversos profissionais que estão no serviço público, seja na administração direta, nas secretarias, no IPUC, seja administração indireta nas empresas públicas como a Coab e a URBS. E nós vemos que não há um tratamento para esses profissionais. Não existe, em cada local é diferente, né? Nós recebemos solicitações dos engenheiros do serviço público que em cada órgão é diferente, em alguns se criam gratificações, outros não, e sempre tem um problema com a remuneração. No caso da Coab, que é uma empresa pública, que tem a sua autonomia, recentemente nos disseram que o tratamento a ser dado para os engenheiros que não recebem o piso profissional da categoria lá, vai ser o mesmo que é para os engenheiros do serviço da administração direta. Ou seja, não existe um tratamento padrão. Na URBS já se pratica pelo menos o piso profissional, mas também ainda há coisas muito dúbias sobre planos de carreira no geral. Então, qual a sua visão disso e também a visão a respeito dos cargos comissionados? Bom, primeiro, valorização. Então, para deixar claro, eu entendo mais do que uma preocupação corporativa que é legítima, é uma preocupação de gestão eficiente da cidade. Eu reitero a questão da origem do IPUC. Houve um recrutamento de profissionais no mercado, muitas pessoas recém-formadas que fizeram uma carreira na prefeitura e se tornaram referência. E muitos estão em vias de se aposentar. Até a ideia da escola de urbanismo
é justamente para que se crie um instrumento e se aproveite esta memória, esta formação e que se faça essa transição. Aproveitar os novos valores, mas não perder e não desperdiçar aquelas pessoas que dedicaram a vida à prefeitura. Segundo ponto, reitero, um dos piores passivos que esta gestão, e aqui critico por falha de gestão, má gestão ou até negligência, deixará para a próxima gestão, diz respeito à política de recursos humanos. Nós não tínhamos uma tradição de greve na cidade de Curitiba. Não que a greve não seja legítima, mas historicamente se resolveram muitos impasses e muitas reivindicações com diálogo, mesmo que isso tenha gerado algum tipo de tensionamento. Nós estamos perdendo pessoas qualificadas, estamos deixando de contratar pessoas qualificadas para o serviço público. A Coab é típica. O que faz a prefeitura e o que fez o prefeito Luciano Dutti? Criou a Secretaria de Habitação, que serviu muito mais para acomodar e recuperar um deputado que estava em depressão do que propriamente para ter uma política pública orçamentária de investimento na habitação. Quem está ocupando os cargos que foram criados para essa secretaria? Qual a relação dessa secretaria com a Coab? E é bom registrar. Eu quero, como prefeito, ter o sindicato e o CREA como instrumento de fiscalização. É um absurdo o que eu recebo de informações de dentro da Coab com relação à perda de qualidade, principalmente com projetos habitacionais com recursos do PAC, obras atrasadas, obras mal executadas, obras que deverão ser refeitas e obras que estão sendo relicitadas, até porque foram contratadas por valores que sabidamente não iriam se sustentar no mercado. Então, precisa ter uma política de recursos humanos e de contratação e valorização urgente na Coab. Nós temos que ter um padrão dentro da prefeitura para não gerar um atrito entre carreiras. Algumas carreiras incorporaram já alguns benefícios ao salário para efeito de aposentadoria, mas a próxima gestão vai ter que definir o padrão entre todas as categorias, desde a incorporação de alguns benefícios até a questão da carga horária e um plano de cargos e salários. Isso vai exigir uma gestão democrática, um diálogo aberto e franco com as entidades e, da minha parte, eu espero que os sindicatos participem em todos os momentos dessas negociações. Isso tem um impacto expressivo na folha. Nós estamos perdendo quadros. E com relação aos cargos comissionados, muitos foram criados justamente para complementar e poder ter um poder de atração de determinados profissionais. Até porque se a pessoa às vezes tiver uma alternativa, ela vai sair da prefeitura. Exemplo, guarda municipal. Eu tenho proposto ampliar o quadro, ter academia, ter o estatuto. Lancei como provocação, e espero conseguir fazer isso, que ao final de 4 anos o salário do guarda municipal inicial seja mais atrativo que o salário da polícia militar, mas tem se tornado comum em algumas carreiras, a pessoa passa no concurso, fica na prefeitura um período, até que consiga passar no outro concurso ou ter uma outra opção profissional. E daí gera a pressão pela contratação emergencial. Então, voltando à questão da OAS, a prefeitura criou uma fundação, que é um instrumento inteligente, que já foi criado no governo federal, governos estaduais e outros municípios. Mas por que isso? Ao abrir concurso, não conseguiu médicos estatutários com o piso salarial. Então a prefeitura, através da fundação, contrata médicos a partir de um determinado valor por hora. Hoje, e é o período eleitoral, e nós não sabemos se isso vai se manter após a eleição daqui a 15 dias, a prefeitura está pagando 3 vezes mais o salário inicial. Médico também tem que ser bem remunerado, o que não pode isso ser só tendo em vista a pressão do processo eleitoral. Então, cargos comissionados, normalmente na faixa aí, da proporção com relação ao número de cargos estatutários, está dentro da média. Isto tem um fator de incentivo e contratação de alguns profissionais dentro da prefeitura. Essa é uma vantagem da carreira da prefeitura. Nós temos profissionais altamente qualificados. Eu sou até capaz de dizer o seguinte: se tirar o prefeito, a cidade anda. E pode em alguns momentos funcionar até melhor, sem o risco da interferência. O papel do prefeito hoje é outro. É entender que os profissionais da Secretaria de Obras sabem que ruas têm que ser pavimentadas, qual o tipo de pavimento que vai ser feito, quem vai fazer a fiscalização. É bom lembrar que muitos serviços estão mal feitos. Pela primeira vez, Curitiba está perdendo a tradição de boas empresas e de boa relação com as empresas. Vejam o que ocorre na Fridolin Wolff. A obra foi contratada, não concluíram,
fizeram uma nova licitação e foi paralisada novamente. Isso depõe contra a belíssima tradição que a engenharia tem na capital. O que a gente precisa dar transparência para os cargos comissionados e procurar qualificar política e técnica. Não ter uma visão preconceituosa da política, não é porque alguém é afiliado ao partido A ou B que não pode ocupar uma função na vida pública, mas da minha experiência nesse período no Congresso, até porque combati, e é bom dizer, que o foro único, ao contrário inclusive do deputado Ratinho Júnior, e a sociedade viria perguntar o que ele fez nos momentos de crise política no Congresso Nacional, eu combati o mensalão. E o que chama atenção é quando uma secretaria, um ministério, ele fica refém ou de um projeto eleitoral ou de um projeto para estabelecer fundos, inclusive de campanha. Nós temos que ter a capacidade de ter pessoas comprometidas politicamente, mas com qualificação técnica. Isso é um avanço da sociedade, que está cobrando cada vez mais. Mas reparem, o padrão de qualidade que nós vemos na gestão pública. Tanto é que agora na Sanepar, mais uma vez eu reitero, o respeito à Sanepar e aos seus profissionais, mas o presidente da Sanepar, seguramente, nunca tinha atuado no setor e saiu para coordenar a campanha. Deve voltar para a Sanepar e assumir a responsabilidade. Obrigado, Gustavo. Dentro da nossa dinâmica aqui, vamos abrir agora uma pergunta ao engenheiro Antônio Goulart, que está na plateia, que gostaria de fazer pessoalmente. Bom, boa noite, Gustavo. Desejo boa sorte. Amém. Eu estou nessa empreitada de derrubar, embora eu seja dessa entidade, né? A entidade não tem lado, mas eu, como cidadão, de derrubar essa continuidade do lernismo e do Dutti, e agora você está sentindo na pele o que é esse mecanismo. Eu sou muito ligado aos movimentos sociais, seja ele na cidade ou no estado, e a gente sente a criminalização desse grupo, né? E agora a gente vê que atinge, né? E eu tenho visto os teus programas de televisão quanto é atingido. Agora, eu queria, até porque o teu discurso, muitos deles falam em transparência, em ética, e eu me preocupo com um tema que não aparece nas campanhas, embora não seja bem municipal, mas ele transpassa todos e traz o problema a todos os brasileiros, né? E eu tenho insistido nessa bandeira, que é a questão da dívida. Da dívida. Nós temos um orçamento de dívida que é disparado, o maior do Brasil. Nós estamos debatendo o mensalão, e tu mesmo cita e tal, o STF julgando. E eu acredito que nesse período que se debate o mensalão, deve ter ido lá já em torno de 1000 mensalão em serviço de dívida, e ninguém no Brasil discute isso. É a pauta mais política que tem e que bate na cidade, bate nos estados, e ninguém discute isso. Quer dizer, todos os problemas de orçamento que se tem, né, a transferência para os estados e municípios, para os 5.500 municípios e mais os 26 estados, chega a 9% do orçamento, enquanto da dívida é quase 50%. Nós pagamos 2 bilhões, 2 bilhões no ano passado por dia de dívida. São uma fortuna disso, e ninguém, nenhum canal de televisão, e é óbvio que não vai discutir isso, ninguém discute isso, e nós ficamos discutindo o sexo dos anjos, na verdade, né? E aí ninguém pauta esse tema que nos traz problema para as cidades, né? E aí se constrange, e tu tem falado na importância das alianças, eu também concordo plenamente contigo na importância das alianças, mas de discutir politicamente, porque isso é uma questão que vem para nós. E eles não aparecem no tema, e todo o problema dos municípios, da região metropolitana e dos estados, enfim, de qualquer cidadão simples mortal, e não aparece nenhum, porque as cidades, nós não temos uma política de desconcentrar as cidades, os problemas das cidades estão ligados a isso, e ninguém ataca isso, ninguém aborda esse tema, porque a gente fica atrás do voto, e pô, tem que dizer, Curitiba vota mal, vota pela direita e sempre votou contra si, e é uma classe trabalhadora, cara. Eu acho que tu como candidato não pode dizer isso, agora eu como cidadão posso dizer isso. E se vota mal aqui é um dos centros da direita do país, que sempre lutou contra o pobre, cara. Uma cidade que vê transporte, que constrói linha verde, mas não prevê um transporte adequado para a população. Então eu acho que eu queria um parecer teu nisso, e dizer e eu reconhecer que nós, classe trabalhadora, nós trabalhadores, votamos mal, porque sempre votamos esses caras que representam a turma do capital e não representam os trabalhadores. É isso que eu... E desejo boa sorte para ti nessa empreitada, que oxalá derrote esse grupo que está aí há 30 anos aí. Obrigado. Obrigado. Olha só, você tocou um ponto que é sensível e tem razão. Não é um tema que tem apelo. É claro que na eleição municipal a gente não consegue, não que não queira, mas com a restrição dos debates, dos programas eleitorais
e principalmente considerando que os últimos 30 dias, que acaba sendo o período que as pessoas ficam mais atentas, discutir algumas questões que são de políticas macroeconômicas, questão nacional, discutir o papel do Banco Central, passivos que vão se acumulando no Brasil. Eu participei de uma CPI no Congresso, que foi a CPI do PROER, que tratou da recuperação do sistema financeiro privado, mas paralelo àquele processo de privatização de bancos públicos, no caso aqui do Paraná, o Banestado. Isso hoje é um passivo considerável. O governo federal assumiu dívidas expressivas de estados e municípios, como é o caso de São Paulo, e é claro que essa conta acaba sendo redistribuída para todo o Brasil, não só em termos de qualidade de vida, redistribuição de renda, geração de emprego, capacidade de investimento, e a gente fica às vezes muito mais restrito, e você tem razão, a questões pontuais que representam uma parte ínfima do que propriamente na solução estrutural. A gente fica muito mais na questão conjuntural do que na questão estrutural. Esse é um processo da democracia, é uma contradição, é um processo de esclarecimento que eu acho, para ser otimista, vai levar ainda algumas gerações. Isso é brutal, porque prejudica muito na hora que a gente vê a capacidade de financiamento dos municípios, de endividamento e principalmente de repasse de recursos do governo federal. Então, este é um nó que tem que ser enfrentado. E para isso, eu sei que não é fácil. Nós já tivemos 3 presidentes que, com formações e visões diferentes, não conseguiram enfrentar a fundo esta questão. É uma briga boa. Mas um outro tema que eu defendo, não só questão macroeconômica com relação à dívida, é um novo pacto federativo, o que vai ser muito difícil de acontecer no Brasil. Nós temos que ter uma redistribuição tributária. Curitiba é uma das poucas cidades que tem capacidade de financiamento e pagamento, por exemplo, da sua folha. A maior parte dos municípios depende de repasse, principalmente aí dos fundos e de recursos do governo federal para o custeio e imagine então para investimentos. Só que para fazer uma reforma é mudar a Constituição, e para conseguir mudar a Constituição isso gera uma disputa entre estados muito grande, mas são para mim 2 grandes dívidas da União com os municípios brasileiros. Obrigado. Pergunta do Juan Carlos. Obras como o metrô e a ponte estaiada merecem ressalvas técnicas quanto à abordagem, os parâmetros técnicos e o custo previsto. Certos candidatos declararam que os recursos são unicamente para esse fim. Na sua visão, é possível rever os projetos, concebê-los e retomar sua concepção, iniciando junto com as entidades de classe de Curitiba? Separar os dois. Na ponte estaiada, até por uma questão de segurança jurídica, é improvável, impossível. Já houve a licitação, já há lá o início da obra. Com todos os dados que eu vi, inclusive com dados que me foram confirmados por funcionários ou por diretores, ex-diretores do IPUC, e isso ficou público no evento que eu participei no Sinduscom, o IPUC tinha alternativa de construção de um viaduto na própria Avenida das Torres. Poderiam ser 2 viadutos de 18 metros ou um viaduto de 40 metros, com o custo estimado de 20% da obra contratada da ponte estaiada. O segundo ponto, que mudaram o trajeto da ponte estaiada, com o objetivo de dar visibilidade para quem faz o trecho Curitiba-São José dos Pinhais ou vice-versa. Terceiro ponto, é evidente que o recurso é para mobilidade. E na hora que havia destinação desse recurso, poderia ser utilizado para a construção do viaduto e para investimentos em mobilidade, como ciclofaixas e até, com estudos que também tive acesso, para tubular ou retirar a linha de transmissão que passa na Avenida das Torres, o que daria o ganho de uma terceira via ou até possibilidade de discussão de um novo modal, como o monotrilho, que também está em debate em Curitiba e em outras cidades brasileiras. Mas o caso da ponte estaiada já foi contratada. Agora é garantir que haja a melhor execução, com o menor custo, com a menor qualidade e dentro dos prazos estabelecidos. No caso do metrô, não tem edital ainda. Então é bom deixar claro que não tem o projeto ainda. Eu falo em projeto com o rigor que se imagina de um projeto. Qual será o trajeto, qual será o tempo de execução, qual será o modelo, se será um projeto todo ele enterrado, que é o subway, ou será o chamado cut and cover, ou de superfície, ou se será um misto, a quem caberá essa definição, se isso será estabelecido no edital, ou caberá ao consórcio vencedor, quando
da construção e quando do investimento, a quem caberá a gestão do sistema, qual a equação econômica financeira, o custo da tarifa, qual será o modelo de concessão. Isso não foi publicado ainda. E há dúvidas que foram apresentadas, inclusive, por entidades. Me parece que o sindicato também, quando houve audiência pública, e o CREA, entre outras entidades, apresentaram alguns questionamentos que não foram respondidos, principalmente com relação à demanda de passageiros e se justifica ou não o investimento ou os limites que serão apresentados no projeto. Então, esse projeto ainda não existe. A Prefeitura não apresentou edital, dificilmente o fará até as eleições, e se fizer até o final do ano, dificilmente também terá um contrato de curto prazo. Eu comparo com a gestão atual, que faz mais de um ano e não consegue resolver o impasse da licitação do radar. Se no radar não resolve, imagine um projeto com impacto do metrô. Então, esse projeto tem que ser debatido, muito debatido, porque na hora que começar um investimento desta natureza, não dá para brincar, não tem volta. É muito sério se começar a estabelecer uma série de restrições. Não é só por causa da segurança jurídica. Ou a gente tem qualidade, a cidade vai demonstrar competência para administrar e conseguir esse recurso, ou está abrindo mão de um potencial de investimento muito grande. Mas pensar o metrô na questão da mobilidade, mas na questão do desenvolvimento da cidade e da indução de desenvolvimento em determinadas regiões. Então, essa oportunidade nós poderemos ter se não ficar preso a um debate emocional, se não parece debate de torcedor, de cada um ter uma opinião, e eu quero ter um cuidado muito grande de ter embasamento técnico. E para isso, por mais que eu estude, eu tenho ouvido profissionais da área de transporte, não só de Curitiba, ouvi profissionais, muitos do metrô de São Paulo, do governo federal, e até profissionais que participam de projetos no exterior. Há uma boa discussão técnica com relação ao melhor modelo, ao melhor trajeto, ao melhor projeto, a melhor solução, e todos em comum mostram que um investimento desse não se faz de curto prazo e sem muita clareza de recurso público. Nenhuma cidade no mundo conseguiu bancar sozinho o sistema. O exemplo do Brasil é típico. A cidade de São Paulo, que tem o terceiro maior orçamento do Brasil, não conseguiu sozinha manter o sistema. Foi criada uma empresa estadual e a Prefeitura de São Paulo dá um subsídio de quase 700 milhões de reais por ano para manter o sistema em funcionamento. Então, nós temos que ter muito rigor técnico e, para mim, não só o IPUC, a URBS, mas as entidades são um fator de segurança com relação à decisão a ser tomada. Obrigado. Nós já temos pouco tempo. Vou fazer mais uma pergunta e depois aquelas que não forem possíveis eu vou ler aqui e fica para as suas considerações finais. Mas, antes eu quero falar que a engenheira Ângela Dubeck enviou uma pergunta sobre a questão da Sanepar. Já foi tocado aqui, já foi abordado o assunto, mas faço questão de ressaltar que hoje o Sindicato dos Engenheiros lançou uma nota em desagravo aos trabalhadores da Sanepar, porque ficou muito mal a questão de generalizar, que foi feita até por um delegado da polícia, e não entendemos que seja uma empresa de fachada, entendemos que possa haver irregularidades que devem ser investigadas se existirem, mas que isso não acabe caindo no desgosto dos empregados que tanto fazem pela Sanepar. O engenheiro, dentro desse assunto de saneamento, o engenheiro Sérgio Misael coloca a questão: Curitiba esconde os rios canalizando-os. Precisamos recuperar nossos rios, certo? Quais os programas que sua gestão vai implementar para despoluir os nossos rios? Bom, agradeço reafirmar o que disse. Se possível, no meu site tem lá o artigo e o plano de governo com vários temas, várias metas, e com relação ao fortalecimento da Secretaria do Meio Ambiente, com essa preocupação ambiental. Mas nós estamos propondo a questão do esgotamento sanitário, ter um papel de fiscalização e de diálogo muito firme e profissional com a Sanepar, que é a nossa concessionária, rever os contratos de empresas terceirizadas que têm o papel de fiscalização, e é bom vocês verificarem quais são essas empresas e entenderem os movimentos de alguns políticos da nossa cidade e no nosso estado nessas eleições.
aumentar os investimentos nas equipes de verificação de regularidade e plano de cargos e salários. Nós vamos fortalecer o quadro, inclusive, de engenheiros na Secretaria do Meio Ambiente. Apoio muito forte, principalmente às famílias até 3 salários mínimos, com relação às ligações. A Prefeitura, no mínimo, entrando com a estrutura e com o custo para que sejam regularizadas as ligações. Implantar os sistemas de tratamento de efluentes baseados na filtragem. Ter um trabalho de saneamento ambiental e levar a questão de investimentos de drenagem para a Secretaria do Meio Ambiente, e uma série de programas estabelecendo metas e com a divulgação e dando transparência a essas metas. Lembrando que há um atraso em obras que já foram anunciadas e contratadas. O exemplo é o projeto Viva Barigui, e nós temos que ter essa política de investimento ambiental para diminuir os impactos, mas sempre com o diálogo com a região metropolitana. É sempre bom dizer o óbvio. Os mananciais, na sua maioria, estão na região metropolitana e não dependem somente de Curitiba. Nós não podemos trabalhar só na consequência, mas nós temos que fazer, no mínimo, a lição de casa. Obrigado. Nesse momento nós recebemos aqui à mesa o engenheiro Juan Carlos Gironda, que é da Associação dos Engenheiros Cartógrafos, para, em nome de todas as entidades que fazem parte desta regional do CREA Paraná, entregar os estudos básicos de desenvolvimento municipal. Passo a palavra para o engenheiro Juan. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos internautas, boa noite ao candidato Fruit e boa noite aos colegas de mesa. A engenheira Adriana já fez um discurso explanando a respeito do que a agenda parlamentar do CREA preconiza. Nesse sentido, me cabe falar sobre os estudos básicos de desenvolvimento municipal, que foram desenvolvidos pelas associações de classe, e ao mesmo tempo sobre os cadernos técnicos, que são uma coleção valiosa de informações técnicas que vão ser extremamente úteis na administração e na gestão da máquina pública. Nós temos, por exemplo, um estudo desenvolvido pela Associação dos Engenheiros Eletricistas, que se preocupa muito com a questão dos resíduos eletroeletrônicos. Hoje, neste mundo totalmente interligado com computadores e dispositivos assemelhados, há uma vida relativamente curta desses dispositivos. Isso obviamente passa a gerar um novo tipo de resíduo, que são os eletroeletrônicos. E a gente sabe que não há um programa específico, nem no que se refere à mão de obra preparada para lidar com esse material, nem no que se refere ao destino final desse material. Então, a Associação dos Engenheiros Eletricistas desenvolveu uma proposta muito interessante, que passa ao candidato com o pedido de que o leia com o melhor cuidado possível, porque as sugestões aqui inseridas são extremamente oportunas, dentro da atual realidade que todas as cidades como Curitiba estão atravessando. Na mesma linha, há 2 propostas desenvolvidas pela Associação dos Engenheiros Agrônomos, também preocupados por um assunto que aqui já foi relativamente explorado, que é a água em si, principalmente porque Curitiba não conta com um manancial próprio de água potável, ela depende das áreas adjacentes, e esta proposta justamente aborda como fazer o uso e a ocupação desse solo nas áreas dos mananciais, quais os requisitos, quais as preocupações que existem em termos de saneamento ambiental, e finalmente o que se fazer com a água e esgoto que provém dessas áreas de mananciais. Eu acrescento que hoje nós temos um bom percentual da contaminação da água potável que vem para Curitiba, comprometida pela presença de carcaças de animais abandonados nas regiões de Pinhais, nas regiões de Piraquara e assim por diante. Então isso obviamente merece uma atenção especial,
o cuidado com os animais, uma posse responsável, e obviamente afeta inclusive essa água potável que nós estamos recebendo na mesa. Também é uma proposta extremamente interessante. Temos uma outra que fala sobre o abastecimento e a segurança alimentar, e inclusive a redução do fluxo migratório para Curitiba, fazendo com que o pequeno agricultor, o pequeno fazendeiro, deixe o seu a fazer aquilo que ele aprendeu de gerações em gerações, buscando um futuro melhor em Curitiba, muitas vezes apenas se encontrando com um grupo de carrinheiros, porque ele não encontra, por falta de um investimento em políticas públicas, um futuro, uma perspectiva de futuro melhor, basicamente uma oportunidade de desenvolvimento melhor. Finalmente, pela Associação dos Engenheiros Cartógrafos, chamamos a atenção a uma ferramenta que foi relativamente esquecida e muitas vezes foi falado nesta mesa de debate sobre planejamento. Entretanto, nós estamos aqui numa discussão basicamente técnica, e parabenizo o candidato porque trouxe alguns assuntos políticos a uma discussão num meio de engenheiros, onde basicamente os temas deveriam ser técnicos. Realmente isso enriquece o debate. Mas voltando à questão desta proposta, que é a cartografia, me estranha muito, infelizmente eu estive ausente do país por muito tempo, me estranha muito que esse contrato já tenha sido assinado da ponte, que já esteja em andamento. Mas no caso do metrô, por exemplo, nenhum projeto respeitável deveria ser fundamentado numa cartografia, no mínimo na escala 1:1000, se não 1:500, tanto da superfície quanto do subsolo. Então, esta proposta, ela prevê uma revisão, a revisão do que hoje é o IPUC, que é um órgão de excelência, hoje tem como instrumento de trabalho, inclusive acondicionando ela de uma forma melhor. Comentamos também que hoje Curitiba não tem sequer o roteamento numa ferramenta simples na internet, que é o Google Maps, para que o turista ou o próprio cidadão se desloque utilizando a rede de ônibus que Curitiba dispõe. Há muito a se fazer, mas a ferramenta básica, que é uma cartografia razoável, atualizada e adequada, é o que está faltando. Então, este projeto prevê, essa proposta prevê alguns tópicos essenciais na sua revisão e na sua formulação. Além disso, como complemento dessa agenda parlamentar do CREA, lhe entrego uma coleção de úteis cadernos técnicos. Cada um deles traz uma série de assuntos, inclusive o assunto da licitação, mencionando o embasamento legal, mencionando os procedimentos, as modalidades que existem de licitação e tudo mais. Você comentou, inclusive, nesta mesa, que algumas licitações tiveram que ser refeitas. E isso basicamente é consequência, me perdoem os presidentes de comissões de licitação, mas isso é basicamente a consequência de uma licitação mal embasada. Às vezes o aspecto jurídico, o aspecto técnico não recebeu a devida importância, apenas se priorizou o custo e não há milagre que pague um custo baixo. Perfeito. Sugiro que as entidades de classe sejam consultadas oportunamente nos casos de projetos de engenharia, para que se tenha balizamentos adequados, apropriados, para que as obras de engenharia, por um lado, não caiam no patamar da inexecuibilidade e, por outro lado, não mergulhem no patamar do superfaturamento, que nós sabemos que acaba desembocando na corrupção e no repasse de verbas e tudo mais. Mas uma licitação bem elaborada, prevalecendo a tecnologia, vai conduzir a processos de compra mais adequados. Dentro dos cadernos técnicos tem inclusive cartilhas sobre licitações. São ferramentas que espero que lhes sejam apropriadas. Finalmente, em nome das entidades de classe, eu desejo sucesso nessa sua campanha e esperamos que Curitiba receba o melhor candidato que a cidade merece. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, Jerovan. Eu só vou rapidamente ler aqui mais algumas perguntas que vieram. Se quiser abordar alguma delas nas suas considerações finais, Gustavo, fique à vontade. O engenheiro Rolf Meyer pergunta quais opções ou projetos com referência ao trânsito em Curitiba. O engenheiro Paulo Sidney fala sobre a velocidade dos ônibus, já foi comentado aqui, e você acha ainda que o município deve investir nesse sistema de ônibus para ser expandido. O Luiz Henrique Zanelato pergunta qual a sua postura em relação aos contratos existentes entre prefeitura e prestadores de serviços, como locação de automóveis pela prefeitura e controle dos pardais por terceiros, radares. O Renato Musolon Júnior pergunta qual a sua opinião sobre o IPTU verde, um benefício tributário. E, enfim, é isso. Agradeço a presença de todas as entidades de classe que estiveram conosco aqui em todos os momentos dessas entrevistas, e hoje estão aqui novamente, representados aqui pelo engenheiro Juan Carlos. E, nesse momento, agradeço já de antemão ao candidato Gustavo Frutti pela sua disponibilidade e pela sua disposição em responder todas as perguntas que foram efetuadas, e passo a palavra para as suas considerações finais. Obrigado, Ulisses. Olha, a gente está nessa fase final de campanha, e daqui a pouquinho tem que estar lá na Igreja Bom Pastor, e você sabe que na campanha a gente não pode jamais brigar com padre e pastor, né? Então, eu espero que eles estejam me acompanhando lá para saberem que eu vou atrasar um pouquinho. Mas agradecer a oportunidade. Como eu disse, o desafio é imenso. Eu nasci em Curitiba, sou filho e neto de curitibanos, tenho orgulho imenso da cidade, e faço isso por acreditar que a cidade precisa oxigenar, precisa de uma renovação, precisa de uma mudança. A parte mais visível dessa estrutura que vai se contaminando e fica viciada, nós vimos no episódio com o ex-presidente da Câmara, João Cláudio De Russo, e com os fatos que precisam ser investigados. Eu nunca mudei de lado. Eu combati, tive uma postura de enfrentamento no Congresso Nacional, não me arrependo de nada do que fiz, sou guardião das minhas convicções, guardião da minha história, mas também não mudei de lado em Curitiba. E tomei a mesma posição, não me omiti, ao contrário de outros candidatos que adotam uma postura de evitar conflito no processo político, no processo eleitoral. Eu fiz uma opção, abri mão de ser secretário de Estado, abri mão de ter o conforto no governo, voltei de Brasília sem concessão de rádio, sem concessão de TV, sem depender de verba de governo e sem ter que justificar meu patrimônio, e muito menos esconder meu patrimônio em nome de terceiros ou em nome de laranjas. É bom também que a sociedade avalie a postura, a história, o posicionamento de cada candidato. Eu fui o único deputado da história que participou diretamente do processo de cassação de 4 deputados federais. Acho que tive uma briga com quase meia república em Brasília. Espero não me arrepender e não ser condenado por ter feito o bem para o Brasil, para a política brasileira. E aqui nós temos desafios imensos de recuperar a qualidade do investimento de serviços públicos, destaquei a saúde e o transporte público. O nosso sistema deve ser melhorado, ele tem uma sobrevida, tem muita qualidade, investimentos na segurança, mas recuperar essa ideia do planejamento, recuperar essa capacidade de antecipar, de planejar a cidade de Curitiba no médio e longo prazo, e destacar que o maior investimento que queremos fazer, e será o maior investimento da história, será na educação, como fator de prevenção à violência, mas como fator de transformação, de qualificação dessa mão de obra, colocar esta geração na qualificação e entre os melhores quadros do mundo, para que conceitos como economia verde, o IPTU verde defendo, mas a economia verde, a economia criativa, de sustentabilidade, não sejam só um fator de indução da prefeitura e do poder público, mas seja algo da cultura da cidade. Isso não se faz somente numa geração ou numa gestão. Agradeço todas as contribuições, infelizmente não dará tempo de uma leitura nesses 15 dias que faltam, mas olha, Juan, eu quero fazer alguns destaques. Primeiro deles, meu primeiro projeto em Brasília, com base no engenheiro cartógrafo, foi a redefinição da delimitação do mar territorial, antes de se imaginar o potencial do pré-sal e o potencial de investimentos com relação a essa nova fonte que se está desenvolvendo no Brasil de energia. A gente já defendia uma revisão, mas com base em estudos de professor da Universidade Federal do Paraná, de engenheiro cartógrafo, que nós apresentamos esse projeto. Sempre defendi o georreferenciamento, o geoprocessamento como instrumento na gestão pública, principalmente de planejamento. Curitiba tem que abrir o ICI, essas informações, no que for possível, torná-las públicas. Isso é um fator de planejamento para a cidade excepcional, mas isso tem que ser aberto. Terceiro ponto, sempre defendi que o IPUC
fizesse esses estudos e tornasse público. E esse é um dos questionamentos que eu espero as entidades façam do IPUC, para que a gente tenha embasamento técnico com relação ao melhor modelo e ao melhor projeto a ser contratado. E todos esses temas, de alguma maneira, são comuns na pauta da cidade, foram comuns na pauta que tive no Congresso. Eu participei da Comissão de Ciência e Tecnologia de Resíduos Sólidos, quando discutíamos a questão da destinação final do eletroeletrônico. Participei da comissão especial que tratou da mudança da Lei Nacional de Saneamento Básico. O tema referente ao fluxo migratório é imenso, mas reafirmar esse compromisso com a cidade. Eu espero ter dedicado todos esses anos para esse processo. E termino agradecendo mais uma vez ao CREA, agradecendo muito, Ulisses, ao sindicato pela iniciativa, e receba a minha visita como um gesto de profundo respeito e consideração de quem no Congresso já teve esse diálogo com as entidades e de quem na Prefeitura quer tê-los como parceiros, não só numa relação corporativa, que entendo que é legítima, mas como parceiros que pensem a cidade, ajudem a melhorar o investimento na cidade e ajudem a dar garantia de que o investimento aqui vale a pena. Por isso que eu vou priorizar as empresas locais, vou valorizar o investimento e o desenvolvimento de tecnologias e soluções locais. Nada contra o que vem de fora, que venham boas ideias e boas soluções. Mas nessa campanha eu tenho visto pessoas altamente preparadas, comprometidas e que querem ter a oportunidade de contribuir para o futuro de Curitiba. Muito obrigado por essa oportunidade e que a cidade, o que Deus nos ilumine e nos dê o melhor caminho, e eu espero ter dado a minha contribuição. Uma campanha econômica, sem muito recurso, desigual, mas uma campanha de proposta, enfrentando essa campanha covarde e mentirosa que infelizmente estabeleceram na agenda da cidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta noite. Muito obrigado, Gustavo Frutti, pela forma respeitosa como veio aqui, pela forma cordial como respondeu a todas as nossas questões. E nesse momento em que estamos na última entrevista, quero agradecer a todos os candidatos que vieram aqui ao SENGE. Nós convidamos os 8 candidatos e tivemos aqui as presenças de Bruno Meirinho, Avanilson Araújo, Alzimara Bacelar, Rafael Greca, Ratinho Júnior, Luciano Dutti e Gustavo Frutti. Portanto, 7 dos 8 candidatos vieram aqui ao SENGE mostrar suas propostas, com muito respeito pela nossa condição, pelos engenheiros de toda a cidade. Passo a palavra para a engenheira Adriana Casagrande para fazer as considerações finais pelo CREA. Rapidamente, eu gostaria apenas de agradecer ao candidato Gustavo Frutti e reiterar que o CREA vai estar sempre à disposição para contribuir com uma futura gestão na Prefeitura de Curitiba. Muito obrigada. Obrigado. Quero registrar que foi o primeiro ciclo de eventos que nós transmitimos ao vivo aqui pelo SENGE. Foi uma experiência nova para todos nós, mas muito gratificante. Entendemos que assim estamos cumprindo com nossa missão, não somente defender corporativamente a engenharia, mas também de levar para a sociedade a nossa contribuição. Muito obrigado a todos e fiquem ligados em futuras transmissões da TV SENGE. Muito bem, obrigado.